Indaiatuba, sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Manhã de sol aqui em Indaiatuba, temperatura na casa dos 21 graus. E olhando ao meu redor, para mim mesmo, e olhando nos meus irmãos que circulam aqui, e os demais, e imaginando em todos os meus irmãos espalhados por todo este planeta Terra, eu fiquei a imaginar. Meu Deus, como Deus é bom, grande e maravilhoso. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nos dando sabedoria, conhecimento, cada um segundo sua capacidade. Vocês podem ver que tem várias pessoas que têm uma sabedoria impressionante, uns mais, outros menos. Então é assim, o nosso Criador, quando ele nos criou a sua imagem e semelhança. Tem algo muito importante que muita gente às vezes não observa esse detalhe. Ele nos criou limitado. Temos que compreender que nós somos limitados. À medida que a gente vai vivendo, vai atingindo uma certa idade, a gente vai perdendo a resistência física, né? Os nossos órgãos, os nossos organismo, ele já não tem mais aquele potencial de quando novo, até a digestão, quando a gente come, já tem uma certa dificuldade para fazer aquele processo de quando era novo. Ou seja, em outras palavras, tudo que é novo é bom, né? E a gente vai ficando velho, vai ficando cansado, ferrugem daqui, ferrugem dali, e carrancudo, e cheio de carranca, mas isso é coisa da vida. Nós temos que agradecer ao nosso amado Jesus por tudo isso. Vejam só, ele criou cada um de nós a sua imagem e semelhança e deu para todos nós a inteligência, o saber, mas cada um segundo sua capacidade. Que vocês podem ver que existiram tanta gente antes e tem hoje conosco e haverá muitos e muitos filhos de Deus depois de nós. Mas existe alguém igual ao outro? Não, não existe. Olha que sabedoria do nosso Deus. Ele criou todos os seus filhos, mas não tem nenhum igual ao outro. Olha que maravilha. Isso é fantástico. Então nós precisamos agradecer a Deus, dobrar os nossos joelhos diante do nosso Criador e agradecer sempre, sempre. Porque é assim, quando você está com saúde, barriguinha cheia, as coisas estão correndo normalmente, na maioria das vezes a gente não se lembra de Deus. É lógico que nós temos que fazer uma exceção. Abre aspas, fecha aspas. Não são todos, que tem muita gente que ele está com saúde, mas ele não se esquece do nosso Deus, porque ele sabe que é a nossa origem e que a nossa vida tudo provém de Deus. Então nós não devemos esquecer de Deus instante algum. Por que não devemos esquecer de Deus? Porque se nós esquecer de Deus, nós vamos acabar dando lugar ao encardido. E aí é tudo que o encardido quer. Aquela pessoa despercebida, aquela pessoa que não teme a Deus. Aí aquela pessoa fica aí frágil, né? Fica aí fácil para o inimigo chegar e seduzir aquela pessoa, para desviar ela para os maus caminhos. E isso não pode nem deve acontecer com ninguém. Nós temos que evitar isso, e a forma que nós temos de evitar isso é crendo em Deus, lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, amando uns aos outros. Ainda hoje, no Evangelho de hoje, Jesus falou sobre os mandamentos. São os 2 mandamentos importantíssimos da lei de Deus. O primeiro deles, e é o maior de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que é muito semelhante a esse, amar o teu próximo como a si mesmo. Por que Jesus deu essa importância para esse segundo mandamento? Por quê?
Primeiro, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é em primeiro lugar. Porque nós somos a origem de Deus. Dele, ele deu para nós a imagem dele e semelhança dele. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos procurar nos assemelhar a Jesus. Tanto é que em algumas orações nós dizemos: Senhor, fazei os nossos corações semelhantes ao seu. Então, amados irmãos, nós devemos seguir esse exemplo, acreditar em Cristo Jesus. E aí, o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a si mesmo. Por que amar o teu próximo como a si mesmo? Que cada vez que hoje eu olho em um irmão meu, está ali estampada em cada irmão meu a imagem e semelhança do meu Criador, do meu Pai, do meu Deus. Está ali no meu semelhante. Portanto, nunca olhe para uma mulher, para um homem e diga assim: nossa, que homem feio, que mulher feia. Não, não fale isso. Por quê? Quando você olha para um homem ou para uma mulher e você diz: nossa, que mulher feia, parece um bicho, parece um seu... Gente, isso é um pecado. Às vezes, eu até diria assim, se você fala assim, como se diz, que seja da boca para fora, que não seja de coração, mas é pecado, meu Deus. Por quê? Por que é pecado? Porque ali está a imagem e semelhança de Deus. Agora, se você achar aquela pessoa feia, está achando o nosso Deus feio. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, porque é a imagem de Deus que está ali. É o filho de Deus ou uma filha de Deus que está ali. Outra hora a gente diz assim: nossa, um pecador que fez isso, que fez aquilo. Gente, não vamos julgar ninguém para não ser julgado, porque com a mesma medida que nós medimos, seremos medidos. Olha que são palavras do nosso Mestre Jesus. Vamos tomar cuidado, vamos obedecer. Porque a pessoa se desviou por um caminho errado, por quê? Porque ela se afastou, ela se distanciou de Deus. E toda vez que alguém se afasta e se distancia de Deus, o que acontece? O inimigo encosta, o inimigo procura jogar aquela pessoa no precipício, porque a única forma que o Satanás tem de se irá se vingar de Deus é através de nós, porque ele não pode com Deus, ele está trilhões de vezes abaixo de Deus, mas ele tem uma arma na mão dele que somos nós. Então ele nos usa para irar contra Deus. Então ele, quando ele vê, principalmente uma pessoa, que ele vê que a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, um padre, um homem bem temente a Deus, um exemplo de Jó. Você viu lá na escritura o que ele fez com Jó, mas nem assim Jó perdeu o temor de Deus. Veja só, nessa condição. Mas existe uma condição diferente e adversa dessa aí. Aquela pessoa que não procura se apegar com Deus, que não lê a palavra, que não ouve a palavra, que fica aí de qualquer forma. O que acontece? O encardido vai encostar nela e vai levar ela para o mau caminho. E podemos evitar isso aí como? Acreditando em Deus, seguindo os mandamentos de Deus, observando os mandamentos de Deus. Então eu quero deixar um abração para todos vocês, porque vocês, meus amados irmãos, todos vocês, os que eu conheço e os que eu não conheço, todas as criaturas humanas espalhadas por todo o planeta Terra são meus irmãos, porque em cada um deles está a imagem e semelhança de Deus. Amados irmãos, um abração para todos vocês, fiquem todos na paz e até a próxima.